Existe uma questão intrigante que paira sobre nós. Será que a punição que presenciamos em Gênesis poderia ocorrer novamente? Calma que eu vou te explicar. A Bíblia nos oferece uma visão complexa de como o mundo será quando a era atual chegar ao seu fim, por meio de diversas profecias e passagens. Em particular, Lucas 17, 26 nos traz um aviso. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Essa comparação entre os tempos de Noé e os tempos atuais nos apresenta uma série de eventos e tendências que, em sua combinação, moldarão os dias que antecedem o fim desta era como um período extraordinário na história da humanidade. Jesus nos encoraja a estarmos atentos a esses tempos, pois ele afirma que, em sua segunda vinda, o mundo estará exatamente como era nos dias de Noé e de Ló. Mas, afinal, quais eram as características distintivas dessas sociedades antigas e como elas se comparam ao nosso mundo contemporâneo? Jesus não apenas nos compara aos dias de Noé, mas também aos dias de Ló. Nos versículos 26 a 30 de Lucas 17, ele descreve esses períodos como uma época em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu a todos. Essa mesma condição era evidente nos dias de Ló, quando fogo e enxofre choveram do céu e destruíram a cidade de Sodoma. Portanto, além das características de imoralidade e depravação, há um aspecto adicional nos últimos dias que Jesus nos alerta. Ele destaca a imersão total dessas sociedades em atividades mundanas, como comer, beber, casar, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada inerentemente errado com essas atividades em si, mas o problema surge quando nos afundamos tanto nelas que perdemos de vista o contexto espiritual e eterno de nossas vidas. É aqui que surge o perigo do materialismo, que permeia não apenas o mundo secular, mas também a igreja em si. Muitos cristãos professos se tornaram tão absorvidos pelo materialismo que não conseguem mais discernir os sinais dos tempos em que vivem. Jesus nos advertiu sobre o perigo de sermos arrastados para o poço do materialismo, pois isso nos torna despreparados para a sua vinda. Seremos colocados na mesma categoria que o povo dos dias de Noé e de Ló. É crucial, portanto, compreendermos como era a sociedade nos dias de Noé, para podermos extrair lições e aplicá-las em nossas vidas hoje. Quando estudamos o relato no livro de Gênesis, percebemos que, apesar das condições perversas da época, havia um elemento positivo presente: Noé. Gênesis 6, versículo 9, nos revela que ele era um homem justo e perfeito, que andava com Deus. No meio de uma geração corrompida, Noé se destacava por seu relacionamento íntimo com o divino. Ele tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer às suas instruções. Como crentes, Noé se torna um exemplo a seguir. Ele e sua família foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Isso nos indica que somente aqueles que vivem de acordo com os princípios justos e têm uma comunhão íntima com Deus serão capazes de resistir aos desafios e perigos que enfrentamos atualmente. Hebreus 11, versículo 7 ressalta a fé de Noé, que, alertado por Deus sobre o dilúvio vindouro, agiu com temor e preparou a arca para a salvação de sua família. Sua fé o tornou herdeiro da justiça. Embora possamos identificar muitos aspectos negativos e assustadores nos dias de Noé, é igualmente importante reconhecer o lado positivo dessa história. Devemos compreender que, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias, Deus sempre tem uma resposta preparada. Ele concede avisos sobrenaturais a seus servos, mostrando-lhes como sobreviver. Além disso, ele envia seus anjos para proteger e auxiliar. Essas promessas ainda são válidas nos dias atuais e podemos confiar em Deus para nos guiar e aplicar os princípios espirituais em nossas vidas. Portanto, enquanto enfrentamos os desafios e as trevas deste mundo, lembremo-nos de que nossa luta não é apenas contra o físico, mas também contra forças espirituais malignas. Estejamos atentos ao alerta espiritual e busquemos uma intimidade genuína com Deus, seguindo o exemplo de Noé. Somente assim poderemos encontrar a salvação e superar os tempos tumultuosos que nos cercam, que possamos nos manter despertos e preparados para a vinda do Filho do Homem.